Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao Encontro com a Palavra. Estamos já no terceiro episódio, onde nós estamos meditando o Evangelho de São Marcos, que é um evangelho que resume toda a tradição oral de Jesus dos primeiros cristãos. E este evangelho tem exatamente essa tarefa de nos mostrar quem é Jesus. Vamos iniciar o encontro de hoje rezando juntos a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, torna meu espírito digno de encontrar sua alegria na compreensão do mistério de Cristo, teu Filho bem-amado, revelado nas Escrituras. Acende tua santa luz no meu coração, a fim de que meu espírito penetre para além das palavras escritas com tinta. Que eu veja com os olhos iluminados os sagrados mistérios escondidos na tua boa nova. Concede, ó meu Senhor, por tua graça e tua misericórdia, que tua lembrança nunca desapareça do meu coração, nem de dia, nem de noite. Amém. Nós estamos ainda no primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo ele é bastante importante, por isso nós estamos demorando um pouquinho nele. Hoje nós vamos meditar uma unidade que está presente no capítulo 1. Então, capítulo 1, versículos de 21 a 39. São 4 episódios da vida de Jesus que dão a entender que Jesus passa o dia vivendo a presença do reino de Deus. Ele cura pessoas, ele expulsa demônios, ele prega o evangelho. Então aqui nós temos, nessa unidade do capítulo 1, um dia típico de Jesus, como pregador do evangelho. E aqui o evangelho não são palavras mortas, vamos nos lembrar disso. O evangelho é boa nova, o evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo nosso Senhor. E com os milagres Jesus prefigura então os sacramentos da igreja e nos lembra a presença do reino de Deus. Vamos então ler alguns episódios. Lembro que nessa unidade do capítulo 1 são 4 episódios. O primeiro episódio é a pregação e o exorcismo na sinagoga de Cafarnaum. O segundo episódio, a cura da sogra de Pedro. O terceiro episódio, os milagres diante da casa de Pedro ao pôr do sol. E em quarto lugar, a saída de Cafarnaum. Nós vamos então ao capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Esse texto é bastante importante. Se lembre, nós falamos nos encontros anteriores, já convido você que está assistindo pela primeira vez esse encontro, este já é o terceiro episódio, vá lá no primeiro, para que você siga a sequência correta. Nós falamos que o Evangelho de Marcos nos ajuda a entender quem é Jesus. Jesus é o Messias, o enviado de Deus. E também nos ensina a ser discípulos de Jesus. E atenção, os discípulos de Jesus, ao longo de todo o Evangelho, eles têm dificuldade de entender quem é o Mestre. Mas aqui nós vamos perceber neste texto que existem os demônios que têm a compreensão de quem é Jesus. Parece contraditório, né? Os apóstolos que estão do lado de Jesus, os discípulos que seguem Jesus, eles não sabem quem é Jesus, o demônio sabe. Nós vamos entender por quê neste texto. Capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga. E ali ele ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na ocasião estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro, que gritava dizendo: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Atenção a essa frase. Sei quem tu és, o Santo de Deus.
Jesus, porém, o conjurou severamente: cala-te e sai dele. Então o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando grande grito, deixou. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: que é isto? Um novo ensinamento com autoridade? Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens, e eles lhe obedecem. Imediatamente a sua fama se espalhou por todo lugar, em toda a redondeza da Galileia. Atenção a esse trecho. Nós dissemos que os discípulos de Jesus não sabem quem ele é. E essa espécie de suspense a respeito da origem de Jesus e da natureza dele vai até a cruz. É aquilo que no Evangelho de Marcos é chamado de segredo messiânico. Os discípulos não entendem, mas o espírito impuro reconhece Jesus. Então aqui a gente percebe a oposição entre os discípulos e o demônio. Aqui nós vemos que todos estavam admirados. E admirados por quê? Por causa da autoridade de Jesus. Jesus não recorreu em nenhum momento na sua pregação à autoridade de algum sábio da sua época. Era comum que os mestres reunissem ao entorno de si alguns discípulos e pregavam filosofias de vida para esses discípulos. Jesus reuniu discípulos, mas diferentes dos outros mestres, ele não recorria à autoridade de um outro, mas a autoridade vinha dele próprio. Diferentemente dos escribas, então, Jesus propõe o ensinamento em seu próprio nome. E aqui, atenção, o diabo diz para Jesus, eu li 2 vezes, sei quem tu és, o Santo de Deus. A autoridade de Jesus sobre o demônio está na palavra. É pela palavra que Jesus expulsa os demônios. Alguém poderia se perguntar, mas por que os discípulos não reconhecem Jesus e o demônio reconhece? O demônio reconhece porque ele é um espírito puro, um anjo decaído. E os anjos têm o conhecimento pleno a respeito das coisas. Os discípulos não. Os discípulos, como nós, são pessoas mortais. E ainda eles nutriam no coração deles o sentimento de que Jesus era mais um mestre como qualquer outro. O bonito do Evangelho de Marcos é que ao longo da leitura dele, da meditação do Evangelho, nós vamos percebendo que os olhos dos discípulos vão se abrindo para Jesus. Nós vamos passar agora a uma outra narração, que é a cura da sogra de Pedro, que está lá no versículo 29. Jesus vai à casa de Simão Pedro e a sogra dele, a sogra de Pedro, estava de cama, com febre. Jesus aproximou-se dela, a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. A sogra de Pedro aqui é a primeira beneficiária do toque de Jesus. Jesus toca nela e cura-lhe a febre. Atenção que aqui era o dia de ir à sinagoga. O versículo 29 diz: e logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão Pedro. Aqui era um sábado, o dia da sinagoga. Jesus cura alguém no sábado. Vejam bem, Jesus, ao longo do Evangelho, nos ensina que o sábado foi feito para o homem. A lei existe para o homem e não o homem para a lei. Jesus cura no sábado para dizer que ele vem romper qualquer culto que coloque a lei acima do ser humano. A sogra de Pedro representa aqui, irmãos e irmãs, a humanidade
que é curada por Jesus e é chamada a servir Jesus. Aqui a gente se lembra dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E ele diz lá, para que o ser humano existe? E a resposta é, o ser humano foi criado para louvar, reverenciar e servir a Deus. O servir a Deus, essa mulher, a sogra de Pedro, serve a Jesus, nos ensinando exatamente a nossa vocação. Nós vamos agora, já lembrei a vocês que nós não vamos ler todo o Evangelho, porque senão nós gastaríamos muito tempo. Nós vamos apenas ler algumas partes e meditar juntos, oferecendo então uma chave de leitura para o Evangelho. Vamos lá para o versículo 34 do capítulo 1, quando Jesus realiza várias curas. Jesus, no versículo 34, diz assim: Jesus curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. Aqui nós entramos naquilo que é o segredo messiânico de Jesus. Por que Jesus sempre não deixa o demônio falar quem ele é? Porque Jesus deseja que os discípulos saibam quem ele é pela experiência pessoal deles. Por exemplo, se eu chego na sua casa, você que nos acompanha aí, e digo que Jesus é bom, que Jesus ama você, você pode entender. Mas melhor seria se você fizesse essa experiência. Os discípulos, então, Jesus deseja que eles façam a experiência de reconhecer quem ele é. Mas esse reconhecimento pleno vai ser dado só depois da cruz. O segredo que Jesus cria, que os estudiosos chamam de segredo messiânico, ele acontecerá, a revelação desse segredo acontecerá só depois da cruz, só depois da ressurreição. Os discípulos entenderam quem Jesus era só depois da ressurreição. Mesmo vendo os milagres de Jesus, mesmo presenciando os exorcismos, as curas, os discípulos só entenderão completamente depois da ressurreição. Nós vamos agora dar um salto e vamos para o versículo 40, de 40 a 45, quando apresenta aqui a cura de um leproso. Vou fazer aqui a leitura. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: se queres, tens o poder de purificar-me. Irado, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou, e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora em lugares desertos. Vejam, aqui Jesus está diante de um leproso. O Evangelho, todos os Evangelhos, apresentam sempre a lepra como uma doença terrível que tem uma natureza no pecado. A lepra, na concepção de então, ela se ligava ao pecado, como se fosse um castigo de Deus. E não só a lepra, qualquer enfermidade que tivesse relação com a pele, que causasse uma má impressão visual nas pessoas em relação àquele que tinha a doença, significava que aquele doente, aquele leproso, ou ele mesmo tinha cometido um pecado, ou alguém da sua família havia pecado. Jesus rompe com essa ideia.
A primeira ideia interessante é que esse leproso chegou até Jesus e suplicou-lhe de joelhos, ou seja, um gesto de humildade. Os santos padres da igreja dizem numa frase bastante interessante: aquele que invoca a vontade não duvida do poder. Por quê? Porque esse homem, ele pediu a Jesus: se queres, tens o poder de me curar. E vejam que Jesus quis. Jesus se compadeceu dele. É a primeira vez no Evangelho de Marcos que aparece o sentimento de Jesus, o compadecer-se. Na nossa tradução muito popular, nós diríamos: Jesus sentiu compaixão, compadeceu-se dele. Primeira vez que no Evangelho de Marcos aparece o sentimento de Jesus. Jesus, no versículo 24 desse texto, você pode acompanhar lá, no versículo 44, diz assim: não digas nada a ninguém. O segredo messiânico. É a primeira vez que Jesus impõe o segredo messiânico. E Jesus diz, depois que ele é curado: vai a mostrar-te ao sacerdote. Qual era a missão do sacerdote na época? O sacerdote, ele oferecia àquele que estava com a doença uma espécie de veredito sobre a vida da pessoa. Aquele que está com a doença deve se afastar da sua família e deve viver uma vida de penitência por causa do pecado que tinha relação com a doença. Se por acaso, o que era muito difícil, que a pessoa ficasse curada, ela devia novamente se apresentar ao sacerdote. Era o sacerdote que tinha a missão de dar à pessoa o atestado dizendo que ela estava curada, para que a pessoa pudesse voltar ao convívio. O sacerdote não apenas devia oferecer o sacrifício pela cura, mas também verificar a cura e fornecer um documento autorizando o curado a voltar para a sua família e para a sociedade. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que Jesus então, ele faz as vezes do sacerdote, porque ele oferece a cura do pecado, mas ao mesmo tempo ele se preocupa que aquele curado volte à vida familiar, seguindo o sistema de então, que era apresentar-se ao sacerdote e ganhar aí esse documento que permitia a vida normal. Nós vamos agora para o capítulo 2. No capítulo 2, nós vamos ver uma unidade de texto que vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 35. Nesse período de textos, acontece aquilo que nós chamamos de as controvérsias galilaicas. O que significa isso? Jesus provocou nas pessoas que governavam, nos judeus, nos mestres da lei, muita hostilidade. Então vejam, a ação de Jesus incomodava os mestres da lei. Jesus pregava com autoridade, nós já vimos isso. Jesus expulsava demônios, Jesus curava pessoas. Então vejam, essa unidade de texto mostra o início das dificuldades de Jesus com as autoridades. Aqui nós poderíamos dizer, mas por que as autoridades judaicas se irritavam com Jesus? Primeiro, porque Jesus tinha um poder para perdoar os pecados na terra. E aqui a gente vê isso naquele texto da cura do paralítico. Nós não vamos ler esse texto, mas ele está aqui logo no versículo 1 do capítulo 2. Aquela passagem famosa que tem uma grande multidão. Jesus está dentro da casa pregando e tem ali um paralítico de cama. 4 amigos resolvem descer o paralítico e a cama pelo teto.
Esse texto é bastante famoso. Então vejam, ali Jesus não só manda aquele homem pegar a sua cama e ir embora, mas perdoa os pecados. Aqui a gente ainda consegue ver melhor ainda o vínculo que existe entre uma doença física e o pecado que é espiritual. Um segundo texto que nós percebemos que Jesus causa pela sua ação a irritação nas autoridades judaicas. No versículo 17 do capítulo 2, a missão de Jesus entre os pecadores. Esse trecho do versículo 17 apresenta Jesus que se senta à mesa com os pecadores. As autoridades olham para Jesus e percebem, mas quem é Jesus que olha? Quem é Jesus que se senta com os pecadores, que faz refeição com eles? Tudo isso causa muita irritação. Um terceiro motivo que nos ajuda a perceber por que as autoridades judaicas se irritavam com Jesus. Lá no versículo 19 do capítulo 2, vamos ler aqui, no versículo 19 do capítulo 2. Os discípulos de João Batista, antes ainda, no versículo 18, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhe: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Então vejam, era um mandamento, fazia parte da lei que os judeus jejuassem. Mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E ali Jesus dá uma lição muito bonita. Como pode os convidados do noivo fazerem jejum quando o noivo está com eles? Vai chegar um dia em que o noivo não estará com eles. Daí sim eles jejuarão. Quando, irmãos e irmãs, que o noivo não está conosco? Quem é o noivo? O noivo é o próprio Jesus. Qual é o dia em que o noivo é tirado da noiva, da igreja? A Sexta-feira Santa é um dia de jejum. Nesse dia, sim, acontece o jejum porque nós nos lembramos que o noivo foi tirado de nós. Ele morreu, está no sepulcro. Vejam bem, vamos continuar. Uma outra razão pela qual as autoridades judaicas se irritavam com Jesus: a santificação do sábado. Lá no versículo 26, no versículo 23, apresenta lá aquele episódio que num sábado, Jesus e os discípulos passavam por uma plantação e estavam com fome. Eles pegam as espigas e comem a espiga e comem o milho da espiga. Vejam, aqui Jesus dá mais uma vez o ensinamento sobre a lei. A lei existe para o homem e não o homem para a lei. Então vejam, existem muitas razões pelas quais as autoridades judaicas se irritavam com Jesus. A questão de Jesus que perdoava pecados, Jesus que se sentava com os pecadores, Jesus que propunha um jejum verdadeiro e Jesus que vivia o sábado, santificando não o sábado, mas santificando o homem. Muito obrigado a você que participou desse episódio conosco. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal do YouTube, Santuário de Santa Rita de Extrema. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e também das celebrações do nosso santuário. Vamos dar a bênção final. Fique com Deus, permaneça conosco nessa missão de ler e nos aproximar de Jesus por meio do Evangelho de Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe.